Muitos nos dias de hoje são cristãos intocáveis, não suportam perseguições, não suportam tribulações, lutas, guerras, batalhas, porque acham que Deus não está com eles. Quando nós olhamos para os exemplos dos heróis da fé, grandes homens de Deus, mas que passaram tantas lutas, tantas adversidades, deveríamos aprender com o exemplo deles. O Senhor Jesus, como o maior de todos os exemplos, ele passou tantas oposições, batalhas, lutas, sem prejudicar a ninguém, mas muitos se levantaram contra ele, contra a sua própria vida. E os apóstolos nos deixaram também seus exemplos de lutadores em prol do reino de Deus. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, onde está escrito o seguinte: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Nós temos aqui nesse texto o exemplo do próprio apóstolo Paulo, ele que se deu completamente a serviço da obra de Deus. Nós conhecemos parte da história de Saulo de Tarso, que antes de se converter para o reino de Cristo, era um perseguidor contra o cristianismo. Em defesa do tradicional judaísmo, ele tinha autorização das autoridades eclesiásticas e também das autoridades políticas de Israel para perseguir a todos aqueles que confessavam o nome de Cristo Jesus. Porém, teve um encontro com o Senhor Jesus, foi transformado em uma nova criatura. Isso nos mostra o poder de Deus em transformar o mais vil pecador em um instrumento para ser alguém usado pelo Espírito Santo para o crescimento da Igreja de Cristo, para o desenvolvimento do cristianismo aqui na terra. E ele agora trabalhando em prol da Igreja do Senhor Jesus, escrevia essa carta e ele dizia: e a nossa esperança acerca de vós é firme. Ele tinha essa convicção de que os discípulos do Senhor Jesus
ali na cidade de Corinto seriam vencedores, não se deixando levar pelas investidas do adversário, não se deixando vencer pelos falsos ensinos heréticos dos mestres gnósticos, falsos mestres do gnosticismo, nem cedendo à pressão dos judaizantes, mas com firmeza o apóstolo diz ter esperança de que os servos do Senhor Jesus permaneceriam firmes no Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Era uma palavra de ânimo, de encorajamento da parte do apóstolo Paulo para os seus leitores, a fim de que se colocassem na posição de servos corajosos, guerreiros, soldados do reino de Cristo, para vencerem. O momento era difícil, em que eles estavam passando por tribulações, aflições, mas o Senhor Jesus tinha capacidade de lhes consolar, de lhes fortalecer, de provar de que estava com eles, a fim de que levantassem a cabeça e continuassem dando testemunho da fé cristã. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O apóstolo dos gentios dava o seu próprio testemunho de como vinha sendo perseguido de maneira terrível pelos adversários do Evangelho, pelos inimigos da igreja, e ele, como liderança, teve que enfrentar tantas tribulações, tantas perseguições, tantas lutas, chegando um momento ali na Ásia de que perdeu a esperança de que ia sobreviver àquela perseguição dos seus adversários, dos seus inimigos. E ele termina dizendo: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, porque para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja que mensagem da parte do escritor, do apóstolo, falando a respeito de que estava já à beira da morte, praticamente a sentença determinada pelas autoridades romanas, pelos judaizantes, pelos falsos mestres gnósticos, pelo coloio todo que se levantou contra a sua vida, contra o seu ministério e automaticamente contra o cristianismo, contra a igreja do Senhor Jesus. Ele disse que a única esperança era Deus. Deus era a solução para ele, como também Deus era a solução para as dificuldades, os problemas, as adversidades que os seguidores de Cristo estavam enfrentando ali na cidade de Corinto. E não é diferente conosco. Devemos pôr toda a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Ele que cuida de nós, nos protege e nos ajuda sempre. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.